Irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos que estão aqui, aqueles que nos acompanham também através da transmissão do culto nesta noite. Quero convidar aos amados para que juntos façamos a leitura no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, e nós leremos a partir do verso 25 até o versículo de número 48, ou seja, até o final do capítulo de número 10. Atos 10, do verso 25 ao versículo de número 48. Eu até encurtei a leitura seria um pouco mais extensa, mas depois eu vou trabalhar no contexto da mensagem, o que vem antes do verso 25 aqui do capítulo 10 de Atos. Mas na leitura vocês certamente já serão edificados. Como eu sempre gosto de dizer, a parte mais importante da mensagem é esta: é a leitura da palavra. É quando você já vai ouvir o ensinamento do Senhor de forma bem direta na leitura da palavra. Então vamos fazer a uma só voz essa leitura, Atos 10, 25 a 48. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome
todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Amém. Há um verso aqui que, se eu pudesse, eu diria que a igreja deveria ler sempre esse versículo antes do pastor ou de qualquer pregador iniciar a mensagem na igreja. E eu quero então pedir que a igreja leia no verso de número 33, a partir da palavra agora, aquilo que Cornélio disse ao apóstolo Pedro na sua casa, mas que você diga nesta noite, estando presente aqui neste culto, e que este seja o anseio do seu coração ao se preparar para receber a mensagem do Senhor. Eu quero que a igreja leia, por favor, aí a partir da palavra agora até o final do verso 33. Podem ler? Que assim seja, que você tenha declarado essas palavras e esse seja o anseio da sua alma, do seu coração nessa noite. O tema da mensagem nessa noite é este: Deus não faz acepção de pessoas, mas infelizmente nós fazemos. Deus não trata os homens com deferência, mas infelizmente nós praticamos essa atitude que, conforme já foi lido nessa noite na carta de Tiago, é uma atitude pecaminosa. Quão triste é, irmãos, quando nós percebemos em nossas comunidades, em nossos relacionamentos e até na obra da evangelização e na obra missionária, que às vezes nós fazemos acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. É interessante, e permitam-me fazer aqui uma reconstituição de alguns fatos. Desde o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nós vemos Deus já se apresentando como Deus não de um único povo, mas de todos os povos. É bem verdade que lá após o dilúvio, nós temos ali uma experiência da Torre de Babel. E há um problema sério ali em Babel. Babel, que pode ser também lembrado Babilônia, né? Lugar de prazer, de alegria, mas Babel também significa confusão. O povo se uniu no mesmo lugar. Eles tinham o mesmo propósito, mas apenas o problema é que o propósito era equivocado. Eles não queriam glorificar a Deus, mas eles queriam tornar o nome deles célebres. E eles construíram então uma torre, ou eles intentavam construir uma torre, e que essa torre atingisse o céu. Aquele lugar onde eles estavam, geograficamente falando, embora ninguém consiga achar mais onde é o Jardim do Éden, pela relação dos rios que estavam naquela região, era a região do antigo Jardim do Éden. E eles pensavam, vamos reconstruir todas as coisas como era antes, mas a partir da nossa perspectiva. E eles estavam indo contra uma ordem de Deus, porque Deus tinha dito assim: crescei-vos e multiplicai-vos por toda a terra. E eles queriam ficar no mesmo lugar. Parece que esse é um problema que acontece até os nossos dias atuais. Nós queremos ficar todos juntos no mesmo lugar, quando a ordem de Deus é: se espalhem. Levem a minha glória e o meu nome em todos os lugares. E é interessante que, fazendo contraste com a Torre de Babel, que Deus visitou, inspecionou a obra, confundiu a linguagem da humanidade. Havia uma só linguagem na terra até então, e agora existem várias línguas. Então as pessoas precisam se deslocar à medida que os grupos, os clãs começam a identificar-se pela linguagem, e eles então vão se afastando daquela região, e a palavra, a vida vai se espalhando, melhor dizendo, por toda a face da terra. É claro que você não imagina ainda todo o globo terrestre sendo atingido como nós temos hoje, em todos os continentes. Mas nós sabemos que naquela época houve sim essa expansão.
E quando chegamos no capítulo 12 de Gênesis, nós vemos o plano de Deus se contrapondo ao plano de Babel. Enquanto em Babel todo mundo queria ficar no mesmo lugar, todo mundo queria tornar o seu nome célebre, estava tão bom ficar naquele lugar e eles não queriam se espalhar, Deus levanta um homem chamado Abrão e ele diz assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E entre esse chamado maravilhoso de Abrão, ele diz as palavras: em ti serão benditas todas as famílias da terra. É bem verdade que depois o Senhor vai separar um povo, através das 12 tribos, dos filhos de Jacó, e vai nascer a nação de Israel. Mas Deus não queria ser um Deus exclusivo de Israel. Deus não queria apenas ser um Deus predominantemente apenas do povo de Israel. Mas Israel deveria ser para o mundo um sacerdócio. Israel deveria ser para o mundo uma vitrine, mostrando para as outras nações quem é o verdadeiro Deus, mas não um Deus único de Israel, mas um Deus para todos os povos, conforme nós lemos, por exemplo, o Salmo 96, que diz para nós: anunciai entre as nações a sua glória. Mas Israel não entendeu isso. Em vez de Israel influenciar, em vez de Israel dar glórias a Deus e anunciar as suas maravilhas entre todos os povos, Israel começou a assimilar o paganismo, a religiosidade, a idolatria dos povos que estavam ao seu redor. E Israel não cumpriu a sua missão. Deus não muda os seus planos são eternos. Nós vamos ver aí passando anos e séculos e até chegar nos dias de Jesus. Havia sim talvez uma expectativa: o Messias viria de uma tribo, dos descendentes da tribo de Judá, dos judeus, mas ele não viria apenas para os judeus, ele viria para todos os povos. E ele deixa isso muito claro, quando após a sua ressurreição, ele dando as últimas instruções aos seus discípulos, Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. Esse é o projeto de Deus para a humanidade. Esse é o projeto missionário de Deus, a sua glória, o seu poder, o seu testemunho, a sua palavra sendo anunciada entre todos os povos. Interessante que quando você olha o início da igreja primitiva, Atos 2, o Pentecostes sendo derramado, o Espírito Santo, Deus levantando Pedro para pregar cheio do Espírito Santo. As pessoas ficaram admiradas porque diziam: esses homens são iletrados. Talvez uma forma mais bonita de dizer: esses homens são analfabetos, são pescadores, são homens ignorantes. Como é que eles conseguem pregar com tanto poder desse jeito? Mostrando que o Espírito Santo estava ali capacitando a igreja. 3.000 pessoas quase são batizadas. Mais adiante, o número é crescido para quase 5.000. A igreja começa a crescer em Jerusalém. Mas lembre-se, qual é o projeto missionário de Deus? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja não saía de Jerusalém. A igreja não saía de Jerusalém. O que Deus fez, irmãos? Mandou uma perseguição. Após a morte de Estevão, todos foram dispersos. Somente os apóstolos ficaram em Jerusalém. E uma coisa linda que você deve acompanhar no capítulo 8, que Atos 1:8 fala que a igreja devia fazer, e Atos 8:1 diz: já que vocês não foram por vontade própria, eu vou provocar que vocês cheguem à Judéia, que vocês cheguem a Samaria e que vocês alcancem os confins da terra. Irmãos, isso não mudou. Às vezes nós não queremos sair da nossa Jerusalém. Está tão bom aqui, nós gostamos tanto, nós já nos conhecemos, nós já sabemos qual é o perfil de cada um, as qualidades e os defeitos. Deixa a gente quietinho aqui, mas o plano de Deus não é que a gente fique todos no mesmo lugar. Embora é muito bom estar reunido no mesmo lugar, tem o seu papel, é o seu momento de culto, de adoração, mas a ordem do Senhor não mudou. Mas um problema pode acontecer quando atendemos a ordem missionária do Senhor: fazermos acepção. Eu fiz esse rápido panorama para mostrar a vocês que desde o Antigo Testamento,
E se eu fosse ainda pensar nos planos eternos de Deus, desde antes da fundação do mundo, Deus já havia estabelecido que o seu nome haveria de ser proclamado e anunciado em todos os povos, tribos, línguas, raças e nações, como nós já cantamos nessa noite. Nós já lemos nessa noite em Isaías 43 que Deus é o autor da salvação, Ele realizou a salvação, Ele proclamou a salvação, Ele fez a salvação se efetivar, mas Deus levantou um povo para ser sua testemunha. Nós somos as testemunhas dEle. Mas nós também lemos nessa noite que Deus quer que nós realizemos essa bendita obra sem fazermos acepção de pessoas. E aí nós estamos diante desse texto, onde mostra a experiência do apóstolo Pedro. É interessante, em Atos dos Apóstolos, nós vemos em alguns momentos Pedro aparecendo. Nós temos então a pregação que Pedro faz, cheio do Espírito Santo, em Atos capítulo 2. Nós vemos depois Pedro naquela experiência com João, na Porta Formosa, quando ele é usado por Jesus e cura o coxo. Nós vemos então Pedro e João sendo levados diante das autoridades, sendo presos, sendo ameaçados, mas eles continuam pregando. Mais uma segunda vez, nós vemos Pedro sendo preso, mais uma vez com João. Pedro aparece nesse primeiro momento na igreja, mas interessante que daqui a pouco Pedro vai sair de cena, e só vamos ouvir falar de Paulo, o apóstolo dos gentios. E esse trecho que eu estou lendo nessa noite, ele está dentro então das últimas vezes que nós vamos ouvir o nome de Pedro em Atos dos Apóstolos. Ali a partir do capítulo 8, após a perseguição que veio sobre a igreja e só os apóstolos ficaram em Jerusalém, o evangelho passou pela Judéia. Deus usou Filipe, um daqueles 7 homens cheios do Espírito Santo de Atos 6. Filipe pregava o evangelho na região da Judéia, na região de Samaria, e a palavra de Deus diz que começa uma comunidade de discípulos em Samaria. E o que é que os apóstolos fizeram? Enviaram Pedro e João para Samaria. Pedro e João passam por Samaria, confirmam que ali há uma comunidade de discípulos, mas eles exortam aqueles irmãos e eles voltam para Jerusalém. Mas agora, depois de termos o episódio da conversão de Saulo de Tarso, que mais tarde será o apóstolo Paulo, ele será encaminhado para a sua terra de origem. Ele vai permanecer um tempo, ele vai sumir do mapa. Literalmente falando, nós vamos ficar um bom tempo sem ouvir falar de Paulo. Só depois lá em Antioquia Paulo aparece. E agora mais uma vez entra em cena o apóstolo Pedro. E no capítulo 9 nós vemos Pedro visitando algumas regiões. E ele vai então por toda parte. E ele chega até a região de Lida, e ali ele tem uma experiência quando Deus usa para curar um homem chamado Enéas. Depois, quando ele estava naquela cidade, ele fica sabendo e ele recebe a notícia de que uma mulher chamada Dorcas, que morava na cidade de Jope, havia morrido. E ela era uma mulher que tinha um bom testemunho, ela produzia vestidos, e ela era uma mulher do meio artesanal, por que não dizer? Levam Pedro até Jope, Deus usa Pedro em Jope, e aquela mulher ressuscita, e ele ali permanece na casa de um homem chamado Simão, o curtidor. E agora estamos aqui no capítulo 10. Olhem comigo, a partir do verso 1. Pedro, que estava em Jope, e daqui a pouco nós vamos voltar a falar dele, na casa de Simão, o curtidor, vai ter uma experiência impactante para a vida dele como apóstolo. Mas eu quero que você grave um detalhe. Quem Deus usou lá em Pentecostes, no momento em que o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam reunidos ali naquele lugar? Pedro. Aquele auditório era um contexto judaico. O cumprimento da profecia da descida do Espírito Santo então inicia entre os judeus. Quem é que Deus usou? Pedro. Lembram quando Jesus, depois da sua ressurreição, se encontra com Pedro por ele ter negado 3 vezes? Ele pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? E o que Pedro falava? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o que é que Jesus falava para Pedro? Pastoreia o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta o meu rebanho. E pela 3ª vez ele fez a mesma pergunta. Só que ali talvez não estava claro para Pedro o tamanho do rebanho de Jesus. Talvez na cabeça de Pedro ele devia pensar assim: o rebanho de Jesus só é constituído de judeus. Eu só vou pregar para judeu.
Eu não posso entrar na casa de gentil, eu não vou passar por nenhum território de gentios, porque eu sou apóstolo de Jesus e o rebanho de Jesus só tem judeus. Ele estava equivocado. Como muitas vezes nós também estamos, irmãos, sendo tão seletivos para quem queremos pregar, aonde devemos ir, onde não devemos ir. Quando a ordem de Deus é irmos por toda parte, pregando o evangelho do reino. Então ele está agora, tendo essas experiências. E agora, meus irmãos, entra em cena um homem chamado Cornélio. Um centurião, um homem que tinha sobre o seu comando 100 soldados ligados ao Império de Roma. A cidade onde ele morava é Cesareia. Esse nome nos faz lembrar o nome de César. Era uma homenagem que Herodes fez para fazer uma média política com César, Augusto César. Ele colocou o nome nessa região de Cesareia. Ali havia uma tropa militar estratégica que cuidava daquela região. Havia ali uma legião, na verdade, de soldados. E uma daquelas tropas, constituída de 100 soldados, estava sob o comando de Cornélio. Cornélio, então, ele está vivendo entre judeus. Claro que ligado ao Império Romano, ele é um funcionário público, por que não dizer? Mas a tradição da história diz que ele começou a assimilar a vida cristã, ou ainda não a vida cristã, mas a vida religiosa dos judeus, os hábitos dos judeus. Ele frequentava a sinagoga, ele observava as orações. Os irmãos sabem que é muito comum nós encontrarmos na Bíblia a expressão hora terceira, hora sexta, hora nona. Traduzindo para o nosso relógio hoje, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde. Ele observava essas horas, então ele tinha o hábito de separar um tempo para orar às 9 da manhã, porque lá no templo de Jerusalém havia oração às 9 da manhã. Ele separava um tempo para orar a hora sexta, que era ao meio-dia, porque lá no templo havia oração ao meio-dia. E ele se reunia separadamente com a sua família para orar na hora nona, porque às 3 horas da tarde tinha oração no templo. Ele praticava esmolas, ele fazia orações, ele era temente a Deus. Ele não chegou a se tornar um prosélito, ele não foi circuncidado, mas ele era um homem bem-quisto entre os judeus que moravam em Cesareia. E diz a palavra que ele teve a visita de um anjo. Quando ele estava num desses dias orando perto da hora nona, ou seja, próximo das 3 horas da tarde, um anjo fala para ele: as tuas orações foram ouvidas e as tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Preste atenção, irmãos, como o nosso Deus é maravilhoso. Eu não quero que você fique escandalizado com o que eu vou dizer agora, mas é possível que até em lugares em que falsos profetas estão enganando pessoas, tenham pessoas sinceras lá. Elas estão sendo enganadas. Nós precisamos anunciar o evangelho para elas. Às vezes você fala assim: mas eu conheço uma pessoa, ela não está aqui entre nós, ela ainda está num contexto de idolatria, mas você conversa com ela, ela diz: eu não adoro essas coisas de imagem, eu quero buscar a Jesus, eu quero adorar a Deus, eu temo a Deus. Aí você fala: mas como é que ela consegue ficar naquele ambiente? É difícil para nós pensarmos assim, mas Deus consegue ver os seus escolhidos em todos os lugares. Esse homem não era nem judeu, não era nem um discípulo de Jesus, mas ele temia a Deus. Percebam que nós vamos encontrar em alguns momentos nas histórias do Novo Testamento, aqui mesmo em Atos, por exemplo, o etíope. O etíope era o primeiro-ministro da rainha da Etiópia. Ele vai a Jerusalém, possivelmente em missão da rainha, para algum serviço da rainha, mas ele aproveita para adorar em Jerusalém. Ele está voltando para a Etiópia e ele está lendo o livro de Isaías na estrada, e ele tem a experiência de ouvir ali Deus usando Filipe para instruir ele. E o etíope recebe Jesus, é batizado voltando para casa. Ele não era judeu. E agora nós vemos Cornélio tendo essa experiência, e o anjo fala para ele: busquem Pedro, que está na cidade de Jope, próximo dali. Ele tem uma mensagem para dar para vocês. Essa era a palavra do anjo para Cornélio. Mas tem um detalhe: o que vocês acham? Você conhece a história, mas tentem entrar no contexto do que eu fiz até aqui. Pedro vai? De vontade própria? Pedro, tem um gentil, centurião romano, que mora em Cesareia. Ele quer que você entre na casa dele para você pregar
a palavra de Deus. O que vocês acham? Ele vai? Ele não vai. Ele vai porque ele vai ter uma experiência aqui. Você já sabe qual é. Diz o texto que ele passou alguns dias na casa de Simão, o curtidor. E diz a palavra que Pedro também observava as orações que aconteciam no templo. Perto da hora sexta, ou seja, perto do meio-dia, Pedro subiu numa parte mais elevada da casa onde ele estava hospedado para fazer o quê? Orar. Olha comigo aí no texto. Versículo 9 do capítulo 10. No dia seguinte, eles de caminho, estando já perto da cidade, isso aqui é a informação dos servos de Cornélio, que estão indo até Pedro para buscá-lo, para levá-lo para Cesareia. Mas aí diz o texto, que subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Mas ele também está com uma outra necessidade agora, uma necessidade que nós temos também, meio-dia. Meio-dia é a hora do quê, irmãos? É a hora do almoço. A barriga dele começou a roncar. Ele começou a sentir fome. O texto diz aí, verso 10. Estando com fome, ele quis comer. Ele falou assim, acho que está na hora de ir. Então ele falou assim, graças a Deus eu já orei, já tive o meu momento de devocional, mas agora eu preciso descer e comer alguma coisa. Mas aí o texto diz que ele aguardou que as pessoas preparassem a comida. E neste intervalo, que ele está aguardando que as pessoas o chamem, a comida está na mesa, o almoço está pronto, ele teve um êxtase, ele teve uma visão. E você já leu esse texto. Ele começa a ver um grande lençol descendo do céu. E quando esse lençol fica na altura do seu olhar, ele observa em cima desse lençol todo tipo de animal, quadrúpede, aves, e a ordem de Deus é: mata e come. O que Pedro falou? A minha religião não permite. Eu sou judeu e ortodoxo. Eu não posso comer essas coisas, porque no Antigo Testamento diz que essa comida aí é toda carne imunda. Eu sou judeu. Cuidado, gente, que às vezes a gente gosta de bater tanto no peito da nossa religiosidade, com coisa que isso vale alguma coisa. Não fique triste com o que eu vou dizer. Jesus não vai perguntar para você nas bodas dele se você era presbiteriano, ele vai perguntar se você era discípulo dele. Então, cuidado para você não ficar por aí dizendo assim, porque eu sou presbiteriano, calvinista, reformado, da Genebra e não sei mais o que. Amém, eu também sou. Mas o que Jesus vai perguntar para nós naquele dia é: quem é você? Pode ficar tranquilo que você nem vai precisar responder, porque Ele te conhece. A credencial que Jesus quer que nós apresentemos naquele dia é a credencial de um discípulo de Jesus. E pode sim, e deve fazer parte de uma igreja bíblica, séria, que tem uma herança, que tem uma história linda, como ontem nós celebramos 164 anos da igreja presbiteriana no Brasil. Não estou com isso dizendo que você deva menosprezar essa tradição, pelo contrário, vamos glorificar a Deus por ela. Mas percebam, Deus mandou uma visão para Pedro. Deus mandou, Deus, não foi um homem. A ordem de Deus foi categórica: levanta-te, mata e come. O que ele falou para Deus? Não como, minha religião não permite. Mas espera aí, gente, quem está falando com Pedro? É o fundador da religião ou é o criador de todas as coisas? Como a Sara falou mesmo, o eu sou. O antes que era dia, antes que existia a noite, ele já existia, ele era Deus. Na verdade, ele é Deus, sempre foi. Não preso ao tempo, não preso ao espaço. Deus está falando para ele, e por 3 vezes Deus falou para Pedro: mata e come. Ele: eu não como, eu sou judeu. Eu não como dessas coisas imundas, a minha religião não permite. Mas Deus está mandando, e ele não come. O lençol é retirado. Ele está confuso. Ele não sabe se é a fome que fez ele delirar. Vai ver que eu estou com fome, vai ver que mexeu com os meus neurônios, eu estou tendo... Que visão é essa? O que é que significa isso? Esse lençol, esses animais que judeu não come. E de repente, quem é que chega lá na casa onde ele está? Os servos de Cornélio. Nem precisaram bater palma, nem precisaram tocar campainha, nem sei se tinha na época. Mas o Espírito Santo falou assim para Pedro: desce e não questiona os homens, acompanha-os.
Ele desceu e falou assim: vocês estão atrás de mim? Vieram à minha procura? Sim. O que vocês querem? Nós viemos em nome de Cornélio, centurião lá de Cesareia. Você precisa nos acompanhar até a casa dele. Pois não. Eu vou. Mas preste atenção, irmãos. Eu vou fazer a pergunta de novo. Antes da experiência que Pedro teve agora, dessa visão, que ainda não está clara para ele qual é o seu real significado, Pedro entraria na casa de um centurião? Pedro entraria na casa de um gentil? Porque ele também diria: olha, você vai me desculpar, mas eu sou judeu. E sou judeu com pedigree de verdade. Eu não posso entrar na casa de um gentil. A minha religião não permite. Eu não vou te acompanhar. Mas ele talvez agora, entendendo aquela visão, não consideres imundo aquilo que eu purifiquei. Porque para o judeu, as outras nações são consideradas como o quê? Pessoas imundas. Como é que eles chamavam mesmo os samaritanos? Cachorros. Os judeus falavam isso, os samaritanos são considerados como os cachorros. Aí os irmãos se digam assim: mas pastor, eu nunca chamei ninguém de cachorro, nem os corintianos. Eu não faço isso. Eu sei, talvez você não tenha chamado de cachorro, mas nós fazemos acepção de pessoas. Infelizmente, nós somos seletivos. Talvez você veja algum povo bárbaro na terra, alguma nação que cometeu uma atrocidade tão grande que você diga: naquela nação ninguém merece ouvir Jesus. Deus não mande nenhum missionário para aquela terra, para aquela tribo. Aqueles canibais, aqueles homens do mal, ali não pode ser pregado o evangelho da graça, ali tem que pregar juízo, vão tudo para o inferno. Tem gente que pensa isso de algumas nações, de algumas partes do mundo, mas Deus diz que nós devemos anunciar a sua glória entre todas as nações, porque Deus não faz acepção de pessoas. É interessante que agora, no dia seguinte, então Pedro vai acompanhar aqueles homens, eles vão caminhar praticamente um dia até chegar a Cesareia. E agora eles estão na casa de Cornélio. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto, e eu acho lindo da parte de Cornélio. Cornélio estava aguardando ansiosamente a chegada de Pedro, mas ele não era um homem egoísta. Ele não pensou assim: bom, esse encontro será exclusivo para a minha família. Porque nós hoje estamos aqui comemorando o Dia dos Pais, não é verdade? Foi linda a palavra que o pastor Rafael nos trouxe nessa manhã. E qual é o papel mesmo do pai? O papel principal na família? Até antes de ser provedor, o pai é sacerdote. Cornélio, sem ter todas as coisas ainda compreendidas, ele foi um verdadeiro sacerdote do lar dele. Porque toda a casa de Cornélio temia Deus. Não era só ele, não. Ele certamente, com uma limitação de conhecimento, ele introduziu a fé dos judeus, ou talvez daqueles hábitos judaicos, na casa dele. Mas olha o que o texto diz para nós no versículo 24. Vamos ler todos juntos o verso 24 do capítulo 10? No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. O que é que Cornélio fez? Ele convidou todos os parentes dele, todos os amigos íntimos dele. Gente, vocês precisam ir na minha casa amanhã, à tarde. Nós vamos receber uma visita. Uma pessoa que virá lá de Jope, um apóstolo de Jesus de Nazaré. Ele tem uma mensagem para nós. Tenta imaginar isso, gente. Cornélio aguardando ansiosamente a chegada de Pedro. Cornélio agora convidando seus parentes e amigos íntimos. Ele não foi egoísta. Ele quis dar publicidade ao que ia acontecer naquele lugar, embora ele não tivesse ciência de tudo que haveria de acontecer. Ele ainda é uma pessoa leiga, inexperiente. Prova disto é que quando Pedro entrou na casa dele, o que ele fez? Ele se prostrou nos pés de Pedro. Para aqueles que falam, não é o nosso caso aqui, que Pedro foi o primeiro papa da história, aqui Pedro já responde que ele não é papa coisíssima nenhuma e nunca foi. Porque quando Cornélio se prostrou aos pés de Pedro, o que ele falou? Levanta, 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 eu sou homem igual a você. Eu não sou Deus.
Só Deus deve ser adorado. Porque o que foi que Cornélio começou a fazer? Começou a adorar. Sabe, talvez a euforia, a alegria. Ele falou, não é possível, não é que o anjo me avisou, e o Pedro veio, eu já ouvi falar da história desse homem, ele é uma das colunas da igreja em Jerusalém, ele é um apóstolo, ele é um santo homem, eu vou adorar ele. E Pedro prontamente falou, levanta, levanta, Cornélio, eu não sou Deus. Isso também aconteceu com o apóstolo Paulo e com Barnabé em outros lugares. E é interessante que agora nós vamos ver uma palavra muito especial aqui. Versículo 27. Falando com ele, entrou e encontrou muitos reunidos ali. Isso talvez chamou a atenção de Pedro, porque Pedro pensou que só estaria Cornélio e a família dele no máximo. Mas havia muitas pessoas ali para ouvir a palavra. Olha só o que Pedro disse em alto e bom som para todos que estavam ali. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Ele está lembrando o quê? Eu não poderia estar aqui. Eu sou judeu. Eu não posso me misturar com vocês. Há uma questão na minha lei religiosa que me proíbe de estar aqui, mas o texto não para. E ele vai dizer agora aqui, algo lindo, que nós devemos entender para nós também nessa noite. Ele vai dizer assim, na sequência do versículo, agora no verso 28. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Mostrou como? Quando foi que Deus mostrou isso para ele? Quando aquele lençol desceu. E ele viu todos aqueles animais que judeu não come. E Deus falou, mata e come. E ele falou, não como. Eu sou judeu, a minha religião não permite. E o que foi que Deus falou naquela hora? Não consideres imundo ou impuro o que eu já purifiquei. Deus não estava falando de animal. Aquilo era uma metáfora. O que Deus estava falando na verdade com Pedro? De pessoas, de vidas, de povos, de tribos, de raças, de línguas e nações. Não façam acepção de pessoas. E aí ele continua no verso 29. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Ele não tem dúvida, Deus está me mandando, é uma nova experiência. Ele já tinha ido falar para os samaritanos, ele já tinha passado em Lida e Sarona, ele já tinha passado por Jope, mas agora Deus o leva a Cesareia, mas ele vai falar não para uma comunidade de judeus. Alguns irmãos da circuncisão acompanham ele, mas ele vai entrar na casa de um gentil, um simpatizante do judaísmo, mas um gentil, um homem que judeu não se mistura. E ele entra na casa desse homem, e ele agora está ali, e ele faz uma pergunta: por que vocês me chamaram? Ele não entendeu ainda também, ele está lá. Os alunos que começaram comigo semana passada a classe de catecúmenos viram a experiência que nós falamos de Filipe. Deus mandou Filipe para o deserto, não mandou? Filipe falou, mas fazer o que no deserto? Eu gosto de pregar, eu quero pregar, eu quero pregar. Deserto não tem ninguém. Ele foi. O servo de Deus, ele obedece, ele não questiona. Às vezes a ordem de Deus passará para nós como uma coisa estranha, esquisita. Tem alguns textos na Bíblia que você, não sei se você já chamou a sua atenção, eu não estou blasfemando contra Deus ao dizer isso, mas tem hora, na nossa ótica humana, é claro, que as ordens de Deus não batem com a nossa lógica. Você fala assim, não entendi, Senhor. Por exemplo, ficar dando 7 voltas ao redor das muralhas de Jericó. Faz algum sentido para você? Mas Deus mandou. Tomar banho 7 vezes no Rio Jordão. Faz sentido para você? Mas enquanto Naamã não mergulhou 7 vezes, a pele dele não foi purificada da lepra. Tem hora que Deus vai te dar ordem estranha. Não questione a ordem de Deus. Obedeça. Pedro está lá na casa de Cornélio e diz, o que vocês querem de mim? Eu estou aqui. E aí Cornélio contou a experiência do anjo, que o anjo mandou, e aí, louvado seja o nosso Senhor. Pedro começou a pregar. Qual é o tema do sermão de Pedro nessa noite aqui, nesse dia? Jesus Cristo, morto e ressurreto.
Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho que nós temos que pregar em todos os lugares. Jesus Cristo, morto e ressurreto. Se você analisar Atos 2 e ver a pregação que Pedro fez lá, cheio do Espírito Santo, qual era o tema do sermão dos apóstolos? Jesus Cristo, morto e ressurreto. Esse é o Evangelho de Jesus. Ele prega, mas aqui agora ele fala de uma forma muito linda. O povo disse o versículo que eu pedi para vocês repetirem agora há pouco. Todos estão ali reunidos na presença de Deus, prontos para ouvir o que Deus colocou no coração de Pedro, da parte do Senhor. E Pedro começa então a dizer assim no verso 34, reconheço por verdade, que coisa linda, louvado seja Deus, que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro precisou aprender isso e não foi de uma hora para outra não, irmãos. O judeuzão Pedro, que não entraria por nada na casa de um gentil, agora está dizendo, Deus não faz acepção de pessoas. Por isso que eu estou aqui na casa de Cornélio. E por que nós fazemos? Por que eu sou tão seletivo? Por que você é tão seletivo? Por que você escolhe? Por que você vira as costas para algumas pessoas? Por que você diz, ainda que não fale em voz alta, mas no seu interior, se depender das minhas forças, essa família aqui do lado da minha casa vai para o inferno, porque eu não gosto deles. Aquele meu parente não merece ouvir de Jesus. Aquele povo que fez mal para minha família no passado, nunca vai ouvir da minha boca, nem Jesus te ama. Não faça acepção de pessoas. Pregue o Evangelho. E Pedro começou a pregar, irmãos. Pedro começou a anunciar, ele fala no verso 35, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e o faz o que é justo lhe é aceitável. E aí ele então começa a pregar, e ele apresenta Jesus, e ele fala da obra de Jesus, ele fala que Jesus, após o batismo de João, começou a pregar por toda parte, fazendo bem, curando toda sorte de enfermidades, das pessoas que estavam oprimidas pelo diabo, e ele começou a pregar, ele foi morto na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem que Pedro está pregando naquela casa. Essa tem que ser a mensagem da Igreja Presbiteriana Jardim Verônia. Seja num culto como o de hoje, seja numa reunião de grupo familiar, seja numa reunião de sociedade interna, essa é a mensagem. Às vezes nós queremos pregar umas mensagens mais gostosas, que mexem com o coração, que massageiam o ego do povo, mas a mensagem urgente que nós temos que pregar é Jesus morto e ressurreto. E o que aconteceu, irmãos? Enquanto Pedro estava pregando, aquilo que aconteceu lá no Pentecostes. Pensa com a cabeça de Pedro agora. O judeu Pedro, que ainda está processando tudo aquilo, fala, quando de repente ele está pregando, o Espírito Santo caiu sobre eles. E o mesmo fenômeno de Atos 2, no contexto de judeus, agora vai acontecer dentro de um contexto gentílico. Aquilo deve ter virado a cabeça de Pedro. Não, como pode? O Espírito Santo desceu sobre eles. Eu estou vendo o mesmo fenômeno, o fenômeno do Pentecostes lá de Jerusalém, acontecendo agora na casa de um gentil. Como é isto? Porque esse era o plano de Deus. Este é o plano de Deus, o Evangelho sendo pregado em todos os povos, para todas as nações. Isso mexeu com Pedro de tal forma, ele precisou se defender. Quando ele voltou para Jerusalém, os outros apóstolos, os outros líderes falaram assim, como é que é, Pedro? Ô Pedro, você fraquejou na sua fé, nas suas convicções teológicas? Você não é judeu, Pedro? Como assim, Pedro? Estou sabendo aí que você entrou na casa de um gentil. Se explica, Pedro. Você sabe que você não podia fazer isso, Pedro. Eu não esperava isso de você, Pedro. Você é judeu, Pedro. Aí Pedro vai explicar. Eu não tenho tempo agora por causa do nosso tempo, mas olha o capítulo 11. O capítulo 11 de Atos tem a defesa de Pedro. E é interessante. E ele vai contar que ele recebeu aquela visão que Deus mostrou para ele. E que ele então entendeu que o Evangelho não era só para um povo. O Evangelho não era só para uma comunidade.
O Evangelho é para todos os povos, para todas as tribos, para todas as raças, para todas as etnias. E é interessante que mais tarde, já no ministério do apóstolo Paulo, surge a controvérsia da circuncisão. Estavam agora querendo impor sobre os gentios convertidos a Cristo que eles precisavam aderir aos ritos judaicos, que eles tinham que observar a circuncisão, e Paulo prega contra isso. Tem o primeiro concílio da igreja, e quem é que vai falar lá no concílio da igreja? Pedro. Esse eu faço questão de ler, encerrando a mensagem nessa noite. Olha só, meus irmãos, o texto fala, eu vou ler a partir do versículo 6. Eu acho interessante a forma como Deus trabalhou aqui nesse texto. Atos 15, verso 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Qual questão? Se gentil deveria ser circuncidado ou não. Havendo grande debate, verso 7, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Eu vibro com essa passagem. Pedro, que sem toda a experiência que ele teve com Deus, jamais entraria na casa de Cornélio, agora está num concílio, numa reunião especial lá em Jerusalém, e ele pega a palavra e conta a sua experiência. Deus me levou. Às vezes Deus faz essas coisas, viu, irmãos? Deixa eu fazer aqui, já fechando, e eu não sei se você vai concordar com a minha analogia, mas eu cheguei a essa conclusão já há alguns anos. A gente tem uma ideia equivocada da obra missionária. A gente acha que os melhores devem ficar aqui. Os melhores pregadores, os melhores professores, os melhores evangelistas, eles precisam ficar na igreja. E aqueles que dão um pouquinho de trabalho na igreja, manda para missões. Manda para o campo missionário. Menos dor de cabeça na igreja. Estamos redondamente enganados. Na visão de Deus, sabe quem tem que ir para o campo missionário? Todos nós, é verdade. Mas os melhores. Os mais capacitados. Querem ver uma coisa? E como Deus às vezes ele inverte mesmo as coisas. Paulo, ele só não fazia parte do Sinédrio porque ele era jovem. Mas ele avantajava todos da sua época. Ele era um doutor de Antigo Testamento. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Então você diria assim, quem estaria mais preparado para pregar para judeu do que Paulo? Paulo era o cara. Tudo quanto à lei fariseu da tribo de Benjamim, já conhece toda a biografia de Paulo, certo? Pois Deus desconstrói Paulo e leva ele para pregar para gentios. O melhor judeus que eles tinham, eles levaram, vai pregar para os gentios. Alguém diria, que desperdício. Pegaram o principal dos pastores que tinha lá naquela região e levaram para o campo missionário. O campo missionário tão pequeno lá, levou o melhor dos melhores, porque é assim que Deus faz. Agora Deus pega o judeuzão Pedro, o sanguíneo Pedro, que muitas vezes tirou 10 respondendo Jesus, mas muitas vezes tirou 0. Mas Deus lapidou ele, como lapida eu e você. E o que Deus faz? Pega o judeu Pedro, que não entraria na casa de um gentil por nada, desconstrói Pedro e leva ele na casa de Cornélio, e ele prega o evangelho primeiramente para os gentios, antes mesmo de Paulo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que não faz acepção de pessoas. Talvez você diga, pastor,
Foi uma pregação ou foi uma aula de história? Você decide. Se você achar que foi só uma aula de história, valeu, alunos. Nos vemos na próxima aula. Mas se você está dizendo nessa noite que Deus falou com você, pratique. Vamos começar a praticar essa palavra perto de nós mesmos. Talvez você esteja fazendo acepção de pessoas dentro da sua própria casa, entre os seus parentes, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, com quem você estuda, com quem você se relaciona. Se você quiser continuar nessa toada, você vai responder um dia isso diante de Deus, pode ter certeza, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Embora Ele se manifestou e se revelou a um povo, e deste povo veio o Messias, Ele não veio só para este povo, Ele veio para todos os povos. Há muito a ser feito ainda, igreja. Há muito a ser feito ainda. Mas com acepção de pessoas, continuaremos no mesmo lugar. Talvez aqui não seja nem a nossa Jerusalém, para nossa tristeza e vergonha, mas vira uma Babel. Vamos fazer uma coisa bem bonita aqui. Vamos pensar no nosso bem-estar, no nosso conforto, cada vez mais para dentro, para dentro. Mas a ordem é para fora, para fora. Que Deus nos guarde e que nem eu e nem você façamos parte do time dos que andam fazendo acepção de pessoas por aí. E que, se necessário for, passar por experiências como Pedro, que passemos por elas, para aprender o propósito do reino, a mensagem do reino. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém.